Alguns países são grandes, alguns são pequenos, e a maioria deles, ao longo da história, mudou de tamanho à medida que conquistaram e ou perderam territórios de seus vizinhos. Portanto, tivemos países com grandes dimensões que, eventualmente, perderam parte de seus territórios, tornando-se pequenos ou pelo menos menores. Agora não vou falar sobre impérios coloniais como português, espanhol, britânico ou francês, mas posso mencionar um casal de impérios regulares. Portanto, por exemplo, quando se trata dos franceses, não mencionarei a perda de terras nas Américas ou na África, mas falarei sobre o Império Europeu continental deles. Também não estou dando muita importância para a continuidade, o que você verá neste primeiro exemplo, começando com o que está na miniatura, a Mongólia. Agora, embora a Mongólia atual não tenha existido continuamente desde os tempos do Império Mongol, acredito que seja aceitável dizer que eles são, em parte, seus descendentes culturais. O Império Mongol existiu de 1206 a 1368 e, saindo da Mongólia, se estendia até a Coreia, sul da China, Oriente Médio e leste europeu, até mesmo possuindo alguns estados vassalos na Rússia do Norte. Foi o segundo maior império da história, ficando atrás apenas do Império Britânico, e foi o maior império contíguo de todos os tempos. Agora pode-se argumentar que havia pouca ou nenhuma regra administrativa sobre essas terras, e o controle mongol era simplesmente imposto através de tributos e vassalização de senhores da guerra locais, que eram colocados pelos mongóis para governar certas áreas ou que eram subjugados pelas hordas por conquista. Mas ainda assim era enorme. No entanto, como todos os impérios, não durou para sempre. Em seus primórdios, eles raramente foram derrotados. E mesmo quando isso acontecia por qualquer motivo, eles retornavam com um general melhor e uma força maior para vingar sua perda através da vitória. Mas com o tempo pararam de fazer isso. A Batalha de Ain Jalut em Galileia, no ano de 1260, marcou a primeira vez que os mongóis não retornaram imediatamente para vingar uma derrota, devido à morte de seu Khan e outros conflitos internos. Esses tipos de problemas internos eventualmente levaram à separação do império em 4 khanates distintos: o Chagatai, a Horda Dourada, o Ilkhanate e a dinastia Yuan, que controlava a Mongólia. Em 1368, a dinastia Ming de Han chinesa assumiu a capital mongol, e os governantes de Genghis da Yuan recuaram para a pátria mongol e continuaram a governar a partir de lá. E assim, a Mongólia foi reduzida ao que é hoje, segue, a Turquia. Aqui também temos a evolução de um império para um estado moderno. Os otomanos vieram do leste, conquistando a Anatólia, depois atravessaram para a Europa e conquistaram parte dos Balcãs, se estendendo até a Áustria e Hungria, também conquistando partes do Oriente Médio e do norte da África, se estendendo quase até o Marrocos. O império durou muito tempo, de 1299 a 1922, mas então, após o fim da Primeira Guerra Mundial, já que os otomanos se aliaram às forças centrais derrotadas, o império colapsou e as forças aliadas dividiram seus territórios, dividindo-os principalmente entre Grã-Bretanha e França. Embora já houvesse problemas anteriores antes e durante a guerra, eles estavam lutando com dissidências internas, especialmente com a revolta árabe. Também havia grande resistência dos armênios, assírios e gregos. Após a dissolução do império, a guerra de independência da Turquia levou ao surgimento da República da Turquia no coração da Anatólia, onde permanecem hoje. Ainda um país grande, mas vastamente reduzido quando comparado aos seus antepassados imperiais. Outro exemplo é a França. Caso você não saiba, o ícone do canal é modelado após Napoleão, e foi precisamente durante o tempo de Napoleão que a França viu sua maior expansão continental, o primeiro império francês, que existiu de 1801 a 1814. É sempre difícil determinar como medir o tamanho do território, porque no caso de todos os impérios, os mongóis, os otomanos e os estados vasalos franceses eram comumente usados. Então, na realidade, eles não controlavam diretamente certas áreas. Mas já que eles controlam os controladores, acho que é justo dizer que era indiretamente seu território também. Com o surgimento de Napoleão, a França começou a exercer sua superioridade militar na Europa naquela época. Uma série de conquistas, conhecidas coletivamente como Guerras Napoleônicas,
estendeu a influência francesa a grande parte da Europa Ocidental, chegando até a Polônia. E no seu auge, em 1812, o Império Francês tinha 130 departamentos e governava sobre 90 milhões de súditos. Podemos ver isso no mapa. A França estendeu seu domínio direto para a moderna Bélgica, Países Baixos, Itália, Catalunha e partes dos Balcãs. E seus súditos e vassalos eram ainda mais Espanha, Itália, Estados Alemães e até mesmo Polônia. Eventualmente, Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo e, ao longo dos anos seguintes, seu poder na Europa diminuiu muito e seu controle foi reduzido praticamente à França que conhecemos hoje, embora ainda contasse com nosso império colonial, que só terminou cerca de um século depois. Então temos a Armênia. A Armênia moderna é razoavelmente pequena, mas versões anteriores do Estado armênio eram maiores. Temos que voltar mais no tempo para falar deste, ao Reino da Armênia, que existiu de 331 a 100 em a 428, de 100 em... O reino era muito maior que o Estado atual. Ele atingiu seu auge sob o comando de Tigranes, o Grande, em 69 a 100. Agora, este mapa inclui vassalos também, mas olha o tamanho dele. Ele se expande para o Cáucaso, na Grande Armênia, partes do Iraque, Irã, Turquia e até chega a Jerusalém. Aparentemente, o reino estava muito envolvido nos conflitos entre os romanos e os partos. Chegou até a se tornar uma província do Império Romano por um breve período. Eventualmente, tornou-se um estado cliente ou vassalo tanto dos romanos quanto dos partos, oscilando entre os dois e seus sucessores. Um fato interessante é que no ano 301, Tiridates III proclamou o cristianismo como a religião oficial da Armênia, fazendo dela o primeiro estado do mundo a adotar oficialmente o cristianismo como sua religião. Durante as guerras bizantino-persas, a Armênia foi dividida entre os dois lados. A Armênia bizantina acabou sendo incorporada ao Império e a Armênia persa abriu caminho para o território do atual estado. Lá no Sudeste Asiático, Brunei é consideravelmente pequeno nos dias de hoje, ocupando uma pequena porção do norte da ilha de Bornéu. No entanto, seu controle e alcance anteriores sobre a ilha eram muito maiores. De 1368 a 1888, o Império de Brunei existiu e seu controle era tremendo, atingindo seu pico no século XV. Podemos ver isso neste mapa. Eles controlavam pelo menos todas as regiões costeiras de Bornéu, muitas das ilhas menores ao redor, e até se estendendo em algumas pequenas partes das Filipinas. No entanto, no final do século XVII, Brunei entrou em um período de declínio, provocado por questões internas sobre a sucessão real e a expansão colonial dos poderes europeus. O império perdeu grande parte de seu território devido à chegada dos espanhóis nas Filipinas, dos holandeses no sul de Bornéu e dos britânicos em outras regiões circundantes. Eventualmente, tornou-se um protetorado britânico antes de recuperar a independência na pequena porção de terra que mantiveram como sua até hoje. De volta à Europa, Lituânia, mesmo se desconsiderarmos a comunidade polaco-lituana, que era muito grande, a própria Lituânia também foi gigantesca em determinado momento. De 1236 a 1795, existiu como o Grande Ducado da Lituânia, incluindo o que é agora Belarus e partes da Ucrânia, Letônia, Polônia e Rússia. Em sua maior extensão no século XV, era o maior estado da Europa. Eventualmente, evoluiu para a comunidade polaco-lituana, foi invadida pela Rússia em 1792, sendo então dividida entre os estados vizinhos, o próprio Império Russo, o Reino da Prússia e Áustria, chegando até na América do Norte, México. Uma vez parte da Nova Espanha, em 1821, o México tornou-se independente como o Império Mexicano, a única ex-colônia espanhola a estabelecer uma monarquia após a independência. E seu tamanho era absolutamente enorme, ocupando o atual México, mas uma parte significativa, na verdade quase total, da América Central, se estendendo desde a fronteira com o Panamá no sul até os atuais estados americanos da Califórnia e Nevada. Mas este grande império não durou muito tempo. Transformou-se em uma república 2 anos depois e, nesse momento, perdeu a América Central. Em 1836, o Texas declarou independência. 9 anos depois, ele se uniu aos Estados Unidos, o que o México rejeitou, desencadeando a Guerra Mexicano-Americana.
O México foi derrotado e assim o Tratado de Guadalupe foi assinado, no qual ocorreu a cessão mexicana. O México concordou em ceder uma parte significativa de seu território para os Estados Unidos, como compensação por perder a guerra. Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Colorado e Novo México ainda é um país grande, mas não tão grande quanto já foi. Movendo-se para o sul, na América do Sul, Bolívia, que também era um pouco maior do que é atualmente. As fronteiras iniciais da Bolívia incluíam territórios que agora pertencem a muitos de seus vizinhos. No início, eles cederam essas terras por diversos motivos. O primeiro foi a cessão de 2 territórios, um ao norte e outro ao leste, para o Brasil em 1867. Em 1893, eles perderam parte de suas terras do sul para a Argentina em uma disputa de fronteira. E em 1903, o Brasil ficou com um pouco mais ao norte após a Guerra do Acre, onde lutaram por um território rico em borracha e ouro, com o Brasil saindo vitorioso. Um ano depois, em 1904, eles perderam o acesso ao Oceano Pacífico, tornando-se um país sem litoral, já que o Chile tomou essa área em vermelho através de sua vitória na Guerra do Pacífico. E, finalmente, perderam uma grande porção de terra no sudeste para o Paraguai, que aparentemente compõe mais da metade do território atual do Paraguai. De volta à Europa, Luxemburgo. Luxemburgo, o último grão-ducado do mundo, é um pequeno país que faz fronteira com a França, Bélgica e Alemanha. Ao longo de sua história, houve momentos em que era um pouco maior, chegando a cerca de 10.000 quilômetros quadrados no seu auge. Mas, através de 3 divisões em diferentes momentos, foi reduzido para seus atuais 2.500 quilômetros quadrados. E essas 3 divisões foram precisamente para seus 3 vizinhos. No caso da Alemanha, ainda era a Prússia naquele tempo. A primeira divisão foi em 1659, quando Luxemburgo estava em uma união pessoal com a Espanha. A França estava em guerra com os espanhóis, e o tratado que trouxe a paz fez com que a França recebesse 3 fortalezas de Luxemburgo, bem como seu território circundante. A segunda divisão ocorreu devido às guerras revolucionárias francesas. Em 1795, a França anexou Luxemburgo, mas quando Napoleão foi derrotado, a independência foi restaurada. No entanto, os alemães reivindicaram e tomaram parte da fortaleza de Bitburg. A maior partição ocorreu pelo Tratado de Londres de 1839. Tem a ver com a independência da Bélgica dos holandeses. Com o início da Revolução Belga, a maioria dos luxemburgueses juntou-se aos rebeldes belgas e assumiu o controle da maior parte do grão-ducado de Luxemburgo. Eventualmente, eles mantiveram a independência, mas perderam muito território para a Bélgica. E por fim, neste vídeo, a Hungria. Hoje, a Hungria é um país de tamanho médio na Europa Central, mas como todos os exemplos anteriores, era, em um certo momento, muito maior. A Hungria existiu como Estado em muitas formas diferentes, desde vários ducados, a um principado, depois um reino, então uma república, enquanto também fazia parte do Império Austro-Húngaro. E em alguns desses pontos na história, ocupou e governou um território muito maior do que agora. Vou tentar simplificar o máximo possível. Pelo que entendo, a extensão territorial máxima da Hungria foi pouco antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando governava um grande território dentro da Áustria-Hungria. No entanto, com a derrota na guerra, ocorreu o Tratado de Trianon e eles perderam muitas terras. Uma parte foi para a Áustria, a Tchecoslováquia pegou o que agora é a Eslováquia, e um pouco da Ucrânia. A Iugoslávia pegou o sul, que agora faz parte da Eslovênia, Croácia e Sérvia, e a Romênia pegou a Transilvânia e algumas outras áreas. Eles recuperaram parte disso durante a Segunda Guerra Mundial, com o seu alinhamento com o eixo sul da Eslováquia, partes da Iugoslávia e Transilvânia, mas após o fim da guerra, seu território foi novamente reduzido ao que tinha sido no 1920, como permanece hoje. Neste pôster de propaganda criticando a perda territorial após Trianon, podemos vê-los tentando mostrar a outros países a extensão do território que eles perderam em comparação ao deles. Então, essas são algumas das maiores perdas territoriais que aconteceram na história. Existem muitas mais e eu não incluí todas elas porque senão o vídeo seria muito longo. Se você ficou até agora, obrigado. O texto provavelmente já estava longo o suficiente.
Se tiver outros exemplos de perdas territoriais que gostaria de ver discutidos em uma possível parte 2 deste vídeo, comente abaixo. Agradeço por assistir, inscreva-se se desejar. Até a próxima, com mais conhecimento geral.